Fala, nação tricolor, fala tricolindo e tricolindas, fala torcedor e torcedora, Mastriani, oportunidade de mercado, você queria Mastriani aqui no Bahia? Mastriani já foi falado aqui no canal Tom Bahia, atacante, bom jogador na minha opinião, jogador que jogava no América, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vou trazer aqui valores, salário dele, vocês vão se surpreender com quanto ele ganhava lá no América, tá? Vamos falar também sobre Gabigol, tá? Eu já falei aqui, já dei minha opinião, sobre Gabigol. Eu acho que não é uma contratação que o Bahia precisa. Acho que o Bahia não precisa. Acho que dá para trazer outros jogadores. E Jonas Stelman vai trazer uma reflexão e informação apurada junto com familiares de Everton Ribeiro. Porque muita gente falava, mas Everton Ribeiro aqui vai dar um jeito de Gabigol. Rogério Ceni vai dar um jeito de Gabigol caso ele viesse para o Bahia, tá? E vou trazer aqui informação de Jonas Stelman, e é bom que vocês fiquem atentos para quem estava com dúvidas ainda se deveria vir ou não aqui para o Bahia, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui, ó, deixa o like no vídeo, ó, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bom, galera, eu quero começar esse vídeo de cara falando sobre Gabigol. Eu já falei minha opinião, é um jogador que é midiático, é um jogador que quer chamar a atenção da imprensa, mas o que a gente quer, no final das contas, é dentro de campo. O que importa, no final de tudo, não é que vai chamar a atenção da imprensa, não. O que importa no final das contas é que dê resultado dentro de campo. E eu acho que o Gabigol, caso ele viesse para o Bahia, daria mais certo fora de campo do que dentro de campo. A princípio, iria chamar a atenção da imprensa, o torcedor ia ficar movimentado, ia ficar aquela agitação toda, mas e o time do Bahia? E dentro de campo? Será que um jogador desse faria bem a esse elenco? Bom, o próprio Jonas Stelman, ele vai trazer aqui a informação, principalmente de bastidor, com relação à família, tá? Ele procurou contato com familiares de Gabigol ou de Everton Ribeiro, porque muito se disse, muito foi falado que Everton Ribeiro com Gabigol se dão bem, Rogério Ceni vai conseguir e conseguiria, digamos assim, domar esse atleta. O próprio Márcio Martins também já falou sobre isso. Bora ver aqui o que Jonas Stelman, carioca, jornalista de lá do Rio de Janeiro, próximo das fontes cariocas, olha só o que ele fala. Amigos, eu vou falar uma parada para vocês. Tanto a torcida do Bahia, como a do Flamengo, a do Corinthians, quando pega num pé de um jogador de futebol, já era. Vende, negocia, já era, não tem muito para onde correr. E acabou para o Gabriel Barbosa no Flamengo. Sendo que nas redes sociais, vários torcedores vieram falando, vem para cá, a gente vai te receber aqui. Eu quero entender para vocês uma parada. E algo que eu trouxe e vou voltar a falar para vocês de forma contundente. O Gabriel Barbosa, ele vem com combo. O Gabriel Barbosa, ele vem com combo. Você vai ter sim um jogador qualificado, você vai ter sim um jogador que pode decidir jogos para você, mas saiba de uma coisa, ele pode destruir tudo que foi construído até agora. Eu achava, no alto da minha ignorância, e aí a gente é jornalista, a gente vai buscando informações, e eu achava, no alto da minha ignorância, o seguinte, o Everton Ribeiro, o Rogério Ceni podem ser um facilitador para que o Gabriel possa ir para o Bahia. Assim como o Renato Gaúcho pode ser um facilitador para que o Gabriel vá jogar na equipe do Grêmio. E aí, após o vídeo de ontem de manhã, entrei em contato com um familiar do Everton Ribeiro que falou, Jonas, não é bem assim. A relação do Everton Ribeiro com o Gabriel não era uma relação de pai para filho, de muita amizade. Não era de muita amizade, não. Diferentemente da relação do Everton Ribeiro com o Diego Ribas, com o Diego Alves, com as lideranças dos jogadores mais maduros. O Everton Ribeiro nunca apoiou as peripécias do Gabriel Barbosa. Então, esse familiar do jogador disse o seguinte, eu não sei se ele indicaria o Gabriel para o Bahia, não. E o Rogério Ceni tendo o grupo nas mãos, eu não sei se o Rogério Ceni iria querer o Gabriel para desagregar algo que vem dando muito certo. Evidentemente, o time que contratar o Gabriel Barbosa vai ser o time mais falado do momento. O time que contratar o Gabriel Barbosa vai estar na mídia ao longo do tempo. Mas o time que contratar o Gabriel Barbosa precisa saber
que está contratando um jogador que pode te causar problema. Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Então, o time que levar o Gabriel, ele precisa, de alguma forma, estar preparado para isso. Jonas, você indicaria o Gabriel para o Bahia? Você indicaria o Gabriel para o Grêmio? Eu acho que ele caberia muito mais no Grêmio do que no Bahia. O Bahia iria ganhar notoriedade, o Bahia ia ganhar visibilidade, mas o Bahia não precisa disso. O Bahia já tem isso e vai ter muito mais. E tem outra coisa, tá um grupo coeso, um grupo fechado, com comando. E o Gabriel, ele é sedento por protagonismo. E nesse Bahia você pode ver que é um grupo jogando pelo todo. Não existe um protagonista. O Everton Ribeiro, apesar de ser um jogador histórico, ele não faz questão nenhuma de ser protagonista. O Gabriel faz questão. Ele é o último a descer do campo, ele é o último a subir no campo, ele é o último a descer do ônibus, sabe? Ele precisa desse protagonismo que nesse momento não tem no Bahia e vai dando muito certo. Então, se eu fosse torcedor do Bahia, eu não gostaria de ter o Gabriel no meu time, diferentemente do Grêmio. O Grêmio tem as características do Gabriel Barbosa, tem o Renato Gaúcho, que sabe lidar com esse tipo de jogador, e o Grêmio, ao longo dos últimos anos, sempre teve um grande nome lá na frente. Foi o Soares, né? Agora é o Diego Costa. Bom, tá bom, gente, aí é o suficiente, né? Ele vai começar a falar do Grêmio. Eu acho que Renato Gaúcho tem mais perfil, sim, para lidar com um jogador como o Gabriel Barbosa. Ele é um cara mais durão, ele é um cara mais. E a filosofia do Grêmio é totalmente diferente da filosofia do Bahia. O Bahia hoje é um grupo gerido, é um clube de futebol gerido com a filosofia europeia, com a filosofia do Grupo City. É outro tipo de jogador. Eles não fazem questão de jogadores midiáticos. O Manchester City não tem grandes contratações, jogadores midiáticos. Eles viram jogadores midiáticos depois que estão lá no clube jogando futebol dentro de campo, tá? Então tá aí, para quem achava que Everton Ribeiro, Rogério Ceni, tá aí a explicação do nosso Jonas Stelman. Agora eu quero falar sobre esse outro jogador aqui, ó. Esse outro jogador, que aqui sim já é um jogador que eu particularmente eu acho que seria uma boa contratação para o Bahia, agregaria, não é um jogador midiático, porém é um jogador que consegue entregar dentro de campo bons números. Está aqui, ó. Ele é Thiago Mastriani. Thiago Mastriani é um jogador que está no Atlético Paranaense, foi contratado junto ao América Mineiro. Ele foi contratado por, se eu não me engano, 10 milhões de reais. Acho que foi isso mesmo, 10 milhões de reais, 9,8 milhões de reais pelo Atlético Paranaense junto ao América Mineiro. Ganhava 200 mil reais lá no América Mineiro. Nessa temporada, ele não está sendo muito bem aproveitado lá no Atlético Paranaense, mesmo fazendo bastante gols. O jogador está insatisfeito e quer sair, ele quer jogar em outro clube, ele quer mostrar seu futebol em outro clube. Isso é um ponto positivo e um ponto negativo. Por quê? Ponto positivo é porque o jogador realmente quer jogar, você percebe que ele quer jogar, quer ajudar. Qual é o ponto negativo? Contratação não significa que você vai ser titular. Então isso é algo também que a gente precisa avaliar. O jogador ficar insatisfeito no banco de reservas, isso geralmente não é bom. Então, caso acontecesse do Bahia contratá-lo, se ele ficasse no banco de reservas, por exemplo, para Everaldo, será que ele ia ficar insatisfeito, ia tumultuar o ambiente? Não sei. Mas não é um jogador que tem esse perfil, pelo menos até hoje aqui no Brasil não mostrou que tem esse perfil. No Brasileirão da Série A desse ano, ele jogou 5 partidas, tem uma média de 30 minutos por jogo, marcou um gol. No campeonato paranaense, ele jogou 9 partidas, tem uma média de 54 minutos, 9 partidas, marcou 4 gols, tá? E deu 4 assistências. Na Conmebol Sul-Americana, ele jogou 5 partidas, marcou 5 gols. Ou seja, o cara faz gol, velho. Ninguém pode negar isso, tá? E pelo Campeonato Mineiro, ele jogou 2 partidas apenas, marcou 6 gols. Então, é um jogador que é um atacante nato, é um jogador que pode ajudar, está querendo sair do Atlético Paranaense, não está satisfeito lá, vejo como uma boa oportunidade de mercado, a depender dos valores. Ele tem contrato com o Atlético Paranaense, se eu não me engano, até 2026, então eu acho que cabe ao Bahia tentar talvez um empréstimo, né? Um empréstimo com opção de compra, algo do tipo, mas eu vejo uma boa oportunidade de mercado com esse atleta, visto que é um jogador que faz muito gols, entrega bastante gols, sabe fazer gols, e a gente precisa de um jogador finalizador. A gente tem um time que cria bastante, que tem um time com jogadores muito inteligentes e que com um finalizador ali, um 9, centroavante de referência, um 9, um cara que faça gols, eu acho que esse time vai agregar ainda mais, vai crescer ainda mais o patamar técnico, tá bom? Quero saber sua opinião, deixa nos comentários. É isso aí, vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui.